A vida moderna, vamos combinar, pode ser uma loucura, né? Uma pressão constante. Hoje a gente vai mergulhar no protocolo Descompressão, que é basicamente um guia prático, com ferramentas que a ciência comprova, para a gente conseguir gerenciar esse estresse todo e, o mais importante, recuperar o nosso bem-estar. Vamos nessa? E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número, 373 mil. Essa é a quantidade de buscas que os brasileiros fazem todo mês sobre transtornos mentais na internet. É um número gigante que mostra que tem muita gente precisando de ajuda. Essa realidade toda coloca a gente numa espécie de panela de pressão coletiva, sabe? A ansiedade, o estresse, isso afeta milhões de pessoas. Por isso, é fundamental ter ferramentas na mão para a gente poder retomar o controle. Mas olha, antes de sair aplicando as técnicas, é super importante a gente entender como o nosso corpo funciona. Por que a gente reage ao estresse do jeito que a gente reage? A resposta para isso está na nossa biologia, na nossa fisiologia. O estresse não acontece de uma vez. Ele tem 3 fases. A primeira é o alarme, que é aquela famosa reação de luta ou fuga, sabe? É o nosso corpo se preparando para uma ameaça. Depois vem a fase de adaptação. Aqui o corpo tenta resistir, só que a nossa energia começa a ir embora. E por fim, se a gente não fizer nada, chega a exaustão. É aqui que o desempenho cai, o corpo pifa e as doenças aparecem. Para entender isso, pense no nosso corpo como se fosse um carro. É uma analogia perfeita. A gente tem um acelerador, que é o nosso sistema nervoso simpático. Ele nos deixa em alerta, prontos para ação. E a gente tem um freio, que é o sistema nervoso parasimpático, o responsável por relaxar, por recuperar. O problema do estresse crônico é que a gente fica com o pé no acelerador o tempo todo, sem pisar no freio. E essa imagem aqui ilustra isso muito bem. O raio é o acelerador ligado no máximo, as estrelinhas são o freio, trazendo a calma. A grande sacada, então, é a gente aprender a ativar esse freio de forma consciente para poder recuperar o nosso equilíbrio. Então, vamos para a nossa primeira ferramenta prática. Pensa nela como uma válvula de escape para essa panela de pressão. É a respiração 4-2-6, uma técnica super simples para acalmar todo o sistema em questão de minutos. O segredo dessa prática é que ela é basicamente um sinal que a gente manda para o nosso cérebro. Uma mensagem bem direta que diz: "Ei, tá tudo bem por aqui, pode relaxar, você está em segurança." É uma conversa direta com a nossa biologia. E para fazer é muito fácil. Primeiro, solta todo o ar dos pulmões, deixa eles vazios. Depois, inspira pelo nariz, contando mentalmente até 4. Sente a barriga enchendo. Agora segura o ar por 2 segundinhos e, por fim, a parte mais importante. Solta o ar bem devagar pela boca, contando até 6, como se estivesse soprando uma velhinha sem querer apagar. É só repetir isso algumas vezes. E o mais incrível é que os efeitos são praticamente imediatos. Essa respiração diminui o ritmo do coração, ajuda a baixar a pressão e dá uma clareada na mente em poucos minutos. É uma ferramenta de reset poderosíssima para usar naqueles momentos de pico de estresse. Bom, a respiração é fantástica, mas existem outras maneiras de acionar o nosso freio interno. Então vamos aumentar o nosso kit de ferramentas com mais 3 técnicas muito potentes. A nossa segunda técnica é a coerência cardíaca. O foco aqui é alinhar 2 gigantes, o nosso coração e o nosso cérebro. A ideia é sincronizar os dois para a gente funcionar melhor. E a prática é bem gostosa de fazer. É só sentar de um jeito confortável e respirar um pouco mais lento e profundo que o normal. Imagina que o ar entra e sai bem pelo centro do peito. E enquanto faz isso, tenta trazer à mente um sentimento de gratidão, de carinho por alguém, alguma coisa boa. Fazer isso por uns minutos cria uma harmonia incrível entre o corpo e a mente, o que traz mais clareza e calma. A terceira ferramenta, que a gente chama de equilíbrio, é como se fosse uma limpeza de dados na nossa mente. Sabe quando o computador está lento, cheio de arquivo inútil? A ideia é a mesma. Para se auto-aplicar é bem simples. Com a ponta dos dedos, a gente dá uns toques bem leves e contínuos nas laterais da testa, um pouco acima das sobrancelhas. Enquanto faz isso, a gente pensa naquilo que está incomodando. A teoria, que vem de áreas como a psicologia energética, diz que esses toques ajudam a liberar a carga elétrica de pensamentos ruins, sabe? Isso traz um relaxamento bem profundo, uma leveza mental. E a nossa quarta e última técnica é a energização. Dá para pensar nela como uma higiene energética diária. Tipo escovar os dentes, só que para nossa energia.
A prática aqui usa o poder das nossas próprias mãos. Primeiro, esfrega uma mão na outra por alguns segundos para ativar, sentir um calorzinho. Depois, é só colocar as mãos em formato de concha sobre os olhos, sem encostar, ou então no abdômen. E aí, é só ficar ali sentindo esse calor, essa energia. A intenção é harmonizar o corpo, o que ajuda muito a diminuir o estresse e a ansiedade. Ok, agora a gente já conhece as ferramentas, só que o foco muda um pouco, porque, só saber das coisas não muda nada. É preciso ter compromisso para transformar essa informação toda numa mudança real na nossa vida. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por onde eu começo? Como é que eu coloco isso na minha rotina maluca? O plano de ação é bem direto. Primeiro, compromisso diário. Escolhe uma dessas técnicas e pratica por 5 minutinhos, todo dia. Segundo, usa a respiração 4-2-6 como um botão de reset sempre que o estresse apertar. E terceiro, e talvez o mais importante, a mentalidade. É preciso lembrar que autocuidado não é luxo, é investimento direto em performance, em bem-estar. E para fechar, fica essa reflexão. A alta performance que se sustenta, que dura, começa com o equilíbrio interno. As ferramentas estão todas aqui, agora é hora de usar. E a pergunta que fica é: qual dessas ferramentas vai ser a primeira a entrar no seu dia a dia?